Nesse vídeo eu quero explicar para vocês como é que funciona o cálculo bíblico, né, o cálculo divino. E na contagem bíblica a gente chama contagem inclusiva, quando inclui o primeiro ano, ou seja, não parte do zero. E com isso, para poder entender, né, essa expectativa de 2025, sobre que justamente o final do milênio, do sexto milênio, ocorrerá em 2031. De primeiro, né, após vários vídeos que nós já explicamos, mas de primeiro que a morte de Cristo se deu na primavera do ano 31. E entendemos que com a morte de Cristo, né, se completou 4.000 anos da entrada do pecado. Então os 6.000 anos vai se completar na primavera do ano 2031. Já que no ano da primavera de 31 Cristo morreu, com 4.000 anos da entrada do pecado, então 2.000 anos depois nós chegaremos à primavera do ano 2031, que nós entendemos pela cronologia bíblica ser o fim do sexto milênio. Logo, né, 7 anos, os últimos 7 anos para o fim do sexto milênio, biblicamente, pela contagem bíblica, a gente começaria a partir de 2025, e não 2024, como já foi também badalado, nós também já publicamos, mas há situações em que a gente precisa reconhecer ou até mesmo entender que Deus, né, não queria que a gente entendesse no tempo certo e vai dando entendimento aos poucos. Há muita coisa ainda para a gente aprender na Bíblia e também outras coisas ainda a ser revelada, porque tudo a seu tempo, né? Tudo no tempo de Deus. Então percebam que de 2025 para 2031, quando você faz essa contagem inclusiva, né, observe aqui, a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós teremos aí 7 anos, 7 anos para 2031 a partir de 2025. Se eu partisse do zero, o ano zero seria 2024, mas na Bíblia eu vou mostrar para vocês alguns textos, dentre vários, esse tipo de contagem, esse tipo de cálculo que a Bíblia faz. Então em 2024 foi o ano 5.994 desde a queda, né, desde lá no Éden a queda. Em 2025 nós estaremos no ano 5.995, enquanto o povo de Israel, pelo calendário de Israel, já está no ano 5.995, nós entraremos nesse ano a partir de 28, 29 de março, é quando começa a lua nova. E vou explicar mais adiante também essa data, né, que é muito importante, que é quando começa a primavera. Observe outro detalhe também. Observe então aqui que, no caso, o ano 5.996 começa em 2026, sempre pelo cálculo bíblico é na primavera, né? Deus instituiu a primavera, e ele explicou lá em Êxodo 12, de 2 a 6, com a saída do povo de Israel do Egito, ele disse, esse é o primeiro mês, né? Então, o povo judeu celebra o ano novo entre setembro e outubro, sempre variando um pouco, mas dá entre setembro e outubro, e no caso eles celebraram já o ano 5.995, mas nós, né, o calendário bíblico só começa na primavera, e assim nós temos a sequência de anos até o ano 6.000. Então o ano 6.000, observe que ele termina, ele começa na primavera do ano 2030 e vai terminar lá na primavera do ano 2031. Ou seja, a partir de 28, né, 29 do ano 2031, então aí que começa o sétimo milênio, a partir do ano 6001, do ano AM, né, desde a criação, ou desde a criação que conta o ano 6000 AM. Então, observe o texto bíblico, quando diz aqui, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então, observe que a queda de Israel, né, se deu o cerco no ano 4º de Ezequias, e no ano 6º, então, Samaria foi tomada. Ora, de 4 para 6 faltam 2, mas a Bíblia diz que é ao cabo de 3 anos. Por quê? Porque ele vai contar 4, 5, 6. 4 o primeiro ano, 5 o segundo ano e 6 o terceiro ano. E aí a Bíblia não importa o mês, né, que começou nem o mês que terminou. 3 anos é o que a Bíblia faz essa contagem. Veja outro texto.
Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Observe que ele começou a reinar no segundo ano de Asa. Mas Baasa matou Nadab no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi seu sucessor, ou seja, reinou em seu lugar. Então, do segundo ano de Asa para o terceiro ano de Asa seria um ano. E olha que vai depender do mês, né? Se o segundo ano de Asa foi, digamos, em novembro desse segundo ano, e Baasa matou em março, né, daria aí 5 meses, né? Mas a Bíblia conta aqui 2 anos. Desde o primeiro ano de Asa até o segundo ano de Asa, 2 anos. Não importa se completo, né, ou não. Mas é essa a contagem bíblica. Veja outro texto aqui. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nas palavras de Jesus, ele sempre disse que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. O outro texto de Mateus, né, 20:19 diz: e o entregarão aos gentios para que zombem dele, e o açoite e o crucifique. No terceiro dia ele ressuscitará. Tem denominação, né, que diz que Jesus morreu na quarta-feira para poder ter ressuscitado no domingo, né? Quarta. Então, aí o primeiro dia seria quinta, segundo dia sexta, terceiro dia sábado. Porque alguns entendem que ele ressuscitou após o pôr do sol do sábado, ou de meia-noite, né, já na madrugada, então daria 3 dias. Mas Jesus usou a mesma contagem bíblica, a mesma contagem judaica, de 3 dias. Jesus morreu na sexta, primeiro dia. Passou o sábado, segundo dia, ressuscitou no terceiro, então, terceiro dia. Então, no terceiro dia, ele realmente ressuscitou, e foi isso que ele disse. Mesmo sendo de madrugada no início do dia, mas ele falou sobre que ressuscitaria no terceiro dia, porque ele inclui sempre na contagem bíblica, né, ou na contagem judaica, sempre inclui o primeiro dia na contagem. E mais um texto aqui, observe como diz aqui, o tempo em que caminhamos, isso aqui Moisés estava falando, né, da peregrinação no deserto, quando Deus disse que toda aquela geração de 20 anos para cima pereceria no deserto durante 40 anos, porque ele, assim como foi 40 dias da espia, né, da espionagem lá em Canaã, eles passariam 40 anos vagando no deserto. Então, Moisés fala aqui em Deuteronômio 2,14: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então observe, né, esse quadro aqui, desde o primeiro ano que Israel saiu do Egito até o 40º. Então, Moisés está falando aí que houve 38 anos, porque 38 anos completos, né, completos. Mas o povo de Israel saiu aqui na primavera, né, no dia 15 de Nisan, primeiro mês aí bíblico. Então, a rebelião, né, a sedição do povo, com o relato dos espias, ocorreu aqui nesse segundo ano. Não sei o mês, né, a Bíblia não especifica exatamente o mês, ou se especifica, não estou lembrado do momento, mas no segundo ano ocorreu a rebelião. Na contagem nossa ocidental, o primeiro ano seria a partir daqui, então 3 mais 40 iria ali 43, iria muito mais para frente. Mas na contagem de Deus, ele aqui incluiu, né, todo o período que o povo passou no deserto, desde a saída do Egito. Exato. Então, o 40º ano foi exatamente aqui no ano 2549. Eles saíram no ano 2510, né, pela cronologia que a gente estuda, que vocês estudam comigo. E então, no ano 2549 foi o 40º ano desde a saída do Egito. Então Deus considerou essa contagem, né, 38 anos completo, então o início aqui do primeiro ano e fim do segundo. Não importa o mês, mas aí se cumpre os 40 anos de peregrinação no deserto, né, que Moisés deixou bem claro que os 38 anos completos. Quando Moisés fala aqui 38 anos, que foi os 38 anos completos, mas desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, então foram 40 anos, né? Não completo, mas foram 40 anos. E quando o Josué entra em Canaã, nos diz que o rio Jordão ele transbordava, né? Transbordava, ou seja, as águas passavam às margens. E o período que o rio Jordão transborda é o período da primavera, que vai de março a maio no hemisfério norte, né? Que Israel fica no hemisfério norte.
E esse fenômeno é mencionado na Bíblia, no livro de Josué 3,15, onde é descrito que o Jordão transbordava durante a época da colheita. Então observe que Israel saiu na primavera, aqui no primeiro ano, e entrou na primavera do ano 40º, lá em Canaã. Então, completando aí os 40 anos desde que saiu do Egito, na contagem inclusiva de Deus. Vamos dar um exemplo, né? Pelo cálculo bíblico. Se Deus, se Deus dissesse que em 3 anos haveria algo, digamos, se sofreria um castigo e durante 3 anos, né? Durante 3 anos estaria, como por exemplo, ele ofereceu a Davi, né? Depois que ele levantou o censo. Davi escolhe 3 anos aí de castigo, de fome, ou perseguido pelos inimigos. Então, se essa contagem começasse, digamos, a partir de agora de novembro de 2024, então, quando fosse em março de 2026, né, que seria o início já do outro ano, então, quando fosse em março de 2026, porque aí Deus poderia considerar aqui já 3 anos, né? Digamos que, como uma suposição, né? Um castigo era para 3 anos de castigo, começou agora em novembro de 2024. Em qualquer mês de 2026, Deus podia, então, dar como concluído, já que o ano 2026, biblicamente, começar em março, na primavera, no final de março, aí entre final de março, começo de abril. Logo, ele daria por encerrados 3 anos. Né? Então, a contagem de Deus, quando se trata de misericórdia, ele é muito bondoso, se estende até 1000 gerações. Quando se trata de castigo, é até 4 gerações, como ele diz. Então, Deus é bondoso nessa questão do tempo, principalmente quando se trata de juízo. Mas, então, vejamos que, voltando ao quadro, né, para explicar que na primavera de 2025, nós começaremos, então, a contagem dos últimos 7 anos para o fim do 6º milênio. Isso pela contagem bíblica. Nesse ano ainda, né, a gente fez um vídeo dizendo que a contagem teria começado nesse ano de 2024, mas isso na contagem ocidental, que começa do 0. Na contagem bíblica, que eu estou mostrando para vocês de novo nesse vídeo, que começa então em 2025, e não é a data em si, ela não, digamos assim, não tem um valor. A data em si não vai servir de nada. Se não houver, né, eventos que justifiquem, se não houver acontecimentos, seja no céu, na terra ou no mar, ou no ar também, então vai poder, essa data não vai ter valor. Jesus vai voltar em 2031, por exemplo, né? Mas se até lá não houver nenhum cumprimento profético das profecias escatológicas, então essa data não vai importar, ninguém vai se preocupar com a data, não é verdade? Se não houver decreto dominical, selamento, chuva seroide, perseguição, libertação, o último clamor, né? A porta da graça se fecha, não houver nada que a gente veja, que nenhum cumprimento profético, então não se preocupe com a data. Mas, porque ocorre aqui entre 28 e 29 de março. Então, observe que no calendário bíblico, né, a criação, eu vou colocar aqui para vocês verem, no primeiro milênio, aqui no ano 1 AM, 3970 a.C., então esse ano ele começou no dia 19 de março, a primeira primavera da criação. Então isso faria com que entre 19 e no máximo 21 de março pudesse variar essa data do início da primavera. E assim foi ao longo dos anos. Inclusive, na época da morte de Cristo, né, essa é a contagem, Cristo morreu por esse calendário aqui, dia 1º de abril, que aqui é o início da primavera, digamos, dia 1º, mas aqui é o dia 14, né, 14 de Nisan, que foi a morte de Cristo aqui no dia 1º de abril. Então, quando a gente conta aqui para chegar no calendário gregoriano, pelo calendário juliano, que era então o calendário que estava em vigor na época de Cristo, então nós temos que, veja aqui, 2189, 2003, ou seja, isso aqui é o número de dias decorrido desde o início, né, o primeiro dia lá da contagem no ano 1. Então decorreram aqui até o dia 19 de março de 2025, né, de 2025, que é quando começa a primavera. Então nós teríamos aí 2.189.263 dias, isso no calendário juliano. Observe que dia 19 de março, então seria o início
do primeiro dia do calendário bíblico em 2025, né? Então, o calendário bíblico não começa em 1º de janeiro, isso é o calendário gregoriano. Então, essa data aqui, ó, observe, no calendário gregoriano, 2.189.263, Juliano, tá aqui o número, tá vendo? 2.189.263, esse é o dia decorrido. Então, no gregoriano vem aqui para 28 de março. E esse dia é entre de 28 para 29. Se por exemplo, como a gente celebra no pôr do sol, né, o dia bíblico, então a partir das 18 horas já é dia 29, que possivelmente, né, exatamente como está aqui a data. Observe essa data aqui, é o primeiro dia da lua nova, né, o calendário indica. Observe esse calendário aqui, ó, março 2025, ó, o calendário agora é da lua. Então, dia 29 de março, 2025, 29 de março é a lua nova. E nesse dia vai ocorrer um eclipse solar. Veja que coisa interessante, né? Lua nova com eclipse solar. Claro que a Bíblia, os judeus, né, eles têm por cálculo o início do ano com a lua nova. Isso, eles faziam esses cálculos baseados na primeira lua nova após o equinócio vernal. E dentro essa semana do equinócio vernal, então nós temos aí o primeiro dia da lua nova, que também é o primeiro dia do equinócio vernal. Eu expliquei por quê. Porque lembre-se que no calendário gregoriano, como eu mostrei aqui para vocês, existe uma diferença de 10 dias do juliano, que aqui é 19 de março, para o gregoriano, que vai para 29 de março, aqui 2025, que esse dia 2003, 28 de março, mas eu considero 29 porque já é à noite. Então deu uma diferença de 10 dias. Esses 10 dias, lembre-se que veio do calendário aqui, quando da mudança do calendário juliano para o gregoriano, né, que o dia 4, que numa quinta-feira, então era para ser seguido do dia 5, na sexta, mas em vez de 5 passou a ser 15, então uma diferença de 10 dias. E a gente vê que essa diferença de 10 dias, então, faz essa alteração aqui no calendário para a gente entender. E aí, ó, observe que exatamente vai haver um eclipse solar parcial no dia 29 de março, e esse eclipse, essa área aqui, essa sombra, observe que esse eclipse, ele praticamente atinge todos os continentes. Então, um pouquinho aqui da América do Sul, um pouquinho aqui com as Américas, né, passando aqui a América do Norte, mas pega a África, a Europa e a Rússia, a Ásia, né? Então um pouquinho de cada continente. Então é algo que já pode nos dar, servir de sinal, né? Mas temos outras profecias que a se cumprir. No último vídeo que eu publiquei, né, profecias para 2025, então lá fala de profecias que justamente poderão ocorrer a partir de 2025, uma grande crise econômica nos Estados Unidos, e um outro vírus muito mais mortal também pode surgir, e tudo isso previsto a partir de 2025, mas alguns, por não entender o calendário bíblico, passam a dizer que a partir de janeiro vai começar essas profecias, né? Alguns mais desavisados acham que é a partir de 1º de janeiro, né? Mas não está atento de que a posse de Trump, ele só passa a ser presidente efetivo, né, a partir de 20 de janeiro. Então, em relação a alguma profecia contando com um novo presidente americano, não ocorreria antes de 20 de janeiro. Mas, como estou sempre enfatizando, né, biblicamente, o ano de 2025 vai começar aqui, entre 28 e 29 de março, né? Isso à noite eu considero dia 29 porque é o dia da lua nova e é um dia também de eclipse, um eclipse parcial do sol, eclipse solar parcial. Então é algo tremendo para a gente estar atento, né? Tudo isso é para a gente estar atento diante do que pode acontecer e do que vai ocorrer. Não podemos perder isso de vista. Não podemos perder os eventos que o próprio Jesus nos alertou, que servem de sinais, né? Quando vide essas coisas acontecer, quando ele está falando justamente dos eventos dos últimos dias, né? As profecias escatológicas, então precisamos estar atentos e entender que Jesus está voltando, para a gente não se preocupar aqui nesse mundo, não nos deixar sufocar pelas preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir, sabendo que essas coisas Deus nos dá, nos proverá, né? Deus nos suprirá, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, né? Se nós fizermos de Deus a nossa prioridade, se nós vivermos a vida cristã
em santidade. Ser santo quer dizer ser separado para um propósito. E qual o propósito? Glorificar a Deus. Como Deus diz em Isaías, o homem que eu criei para a minha glória, ou seja, para me glorificar. E quando é que eu glorifico a Deus? Quando eu cumpro o propósito para o qual fui criado. E aí isso é ser santo. Ser santo é exatamente isso. Você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado, glorificar a Deus. Muitas vezes perguntamos, né, ou estranhamos, né, uma vez um ancião ou pastor, mesmo em pecado, mas quando ele está fazendo a obra de Deus, almas são convertidas, pessoas são batizadas. Como entender isso? É simples. Porque quando uma pessoa está pregando, uma pessoa está louvando, uma pessoa está ministrando a palavra, está fazendo aquilo que Deus diz que é para fazer, então ele está sendo santo naquele momento. Então Deus está sendo glorificado, então logo a palavra dele vai produzir, não voltará vazia. Isso é exatamente isso, porque afinal todos somos pecadores, todos, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Então Deus está contando com os pecadores para fazer a sua obra. E mesmo aqueles que pecam até voluntariamente, ou pecado escondido, mas quando está fazendo a obra de Deus, ele está naquele momento sendo santo, está glorificando a Deus por estar fazendo o que Deus mandou. Agora, se não é o que Deus mandou, então não há santidade, né? Então eu entendo isso, né? Por exemplo, eu vou à igreja, um exemplo bem básico, bem simples, né? Eu vou à igreja no domingo, então sair da minha casa para ir à igreja no domingo, e no meio do caminho acontece algo, né? Um acidente ou algo que me impeça de chegar na igreja, ou de lá ter que ir para o hospital, ou qualquer que seja outro problema. Então vem a pergunta, né? Cadê Deus que não protegeu, não foi para a igreja? Mas Deus mandou ir para a igreja num domingo de manhã, Deus mandou santificar o domingo, né? Se esse dia eu fui como dia de guarda. Tem um filme em que um ator, né, ele chama o domingo de Shabá, inclusive porque na Europa o calendário lá europeu, o primeiro dia da semana é a segunda, o sétimo dia é o domingo para eles, então chama o domingo de Shabá, como se realmente fosse o Shabá, para eles é o domingo, mas não é o dia que Deus mandou. Então se está fazendo mesmo aquilo que você acha que é para Deus, mas se Deus não mandou, Deus não aceita, logo não há santidade, né? E ficamos sem o cumprimento da promessa de Deus. É como Caim, né? O mais boa vontade que tem é oferecer uma oferta que Deus não pediu, então Deus não vai santificar, não vai derramar fogo, Deus só vai aceitar aquilo que ele pediu. Então isso é ser santo, isso é glorificar a Deus, é fazer exatamente o que ele pediu, como ele pediu, quando ele pediu, tudo dentro dos limites. E como ele disse a Moisés, tenha cuidado de fazer exatamente como eu mandei quando foi o santuário, assim como a Noé, né? Tenha o cuidado de fazer exatamente como Deus instruiu para fazer a arca, nem mais nem menos. Deus não aceita, só aceita exatamente e estritamente o que ele mandou. Isso é santidade, isto é glorificar a Deus. Então entendam isso e vamos viver uma vida santa, glorificar a Deus, cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para ganhar dinheiro, nós não fomos criados para ficar rico, nós não fomos criados para ser feliz, né? Isso não é, a felicidade não é uma finalidade da vida. Felicidade só tem quem cumpre o propósito de Deus. Mesmo os discípulos, quando eram chicoteados, eles estavam felizes, estavam cantando, estavam orando, porque eles estavam alegres, porque estavam sofrendo igual a Jesus. E o próprio Jesus tinha dito, né? Porque nós sofreríamos por amor a Ele. Poderíamos ser chicoteados, presos, arrastados pelas ruas. E quando isso acontecer, é motivo de alegria, é motivo de estar feliz, porque está exatamente acontecendo o que Deus disse que vai acontecer. Então está cumprindo em nós o propósito dele, e isso é motivo para a felicidade. Entenderam? Então é exatamente assim, por isso que o que quer que aconteça, né, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, o que quer que aconteça daqui para frente é motivo para a gente estar alegre, estar feliz. Por isso que Jesus disse, né, fique feliz, erga a vossa cabeça, não importa o que aconteça, se traz alegria, né, ou sofrimento, se traz coisa boa ou coisa ruim, né, no termo humano, né, prosperidade, como nós entendemos, ou não, ou abundância ou escassez, não importa. O importante é que, se está cumprindo o propósito de Deus, nós estaremos felizes com qualquer coisa que aconteça, porque Deus está no controle. Então vamos nos alegrar e vamos nos desejar que nosso Jesus venha logo nos buscar. Que Deus abençoe a todos vocês.